dia, que bom estar de volta com vocês, meus parceiros, meus amigos, meus irmãos. Eu quero que vocês agora, rapidamente, com muito carinho, inscrevam no canal, né? Dê o seu like, compartilhe. É muito importante você fazer isso porque você ajuda a nós a evangelizar. E eu quero trazer uma palavra, a palavra de vida eterna. Essa literalmente palavra de vida eterna. A Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 5, 24, quem crê em mim, quem crê naquele que por Deus foi enviado, quem crê em mim, amém? E aquele que me enviou, amém? Tem vida eterna. Não entrará em juízo, mas pelo contrário, passará da morte para a vida. Irmão Moacir, o que é crer? Crer não está dentro de igreja. Crer não é você estar debaixo da cobertura, participar da liturgia, da igreja A, B, C, D. Crer é segui-lo. Crer é viver o Cristo revelado. O apóstolo Paulo me dá um exemplo em Coríntios. Ele diz assim: quando eu fui ter convosco, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e esse crucificado. Amém? Então, crer é quando você é colocado para você, é revelado para você o Cristo crucificado através do Espírito Santo. É aquela mesma história lá de Mateus, amém? 25, diz assim, que eis que 10 virgens pegou suas lâmpadas para encontrar com o noivo. As virgens é você. A lâmpada é o Espírito Santo que revela Jesus, amém? O noivo é Cristo, amém? Então é o seguinte, quem crê não é julgado, vai passar da morte para a vida. Amém? Agora, o segundo ponto dessa palavra, no próprio João 5, 27, 5, 28, diz assim, vem a hora e já chegou, graças a Deus que já chegou, porque Cristo já ressuscitou, Cristo já pagou o preço por ti. Vem a hora e já chegou que os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem. E todos que ouvir vão soltar dos seus túmulos. Amém? Os mortos era eu, o morto era você, que não era nascido do Espírito. Jesus falou para Nicodemo que todo que é nascido da carne é carne, mas todo que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Mas não é só nascido de mulher, é só nascido da carne. Então, nós era mortos espiritualmente, mas você ouvia a voz da pregação, através da internet, através do pastor, através da Bíblia, através do irmão, e você saltou dos seus túmulos do seu pecado. Porque o pecado te enterrava. O pecado te encerrava na maldição, na falência espiritual. Mas quando você ouviu a voz do Filho do Homem, você saltou do seu túmulo. A segunda parte disso diz assim, olha, vem a hora e já chegou que os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem a segunda vez, essas trombetas tocando. E todos aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem vão soltar dos seus túmulos. Aqueles que tiverem fazer o bem, para a glória eterna. Mas aqueles que fez o mal, para a vergonha e horror eterno. O que é fazer o bem? É fazer filantropia, irmão? O que é fazer o bem? É fazer obra de caridade? Não. Tem muitas pessoas boazinhas que vão para o inferno. Fazer o bem é crer em Cristo. É lógico que depois de você crer em Cristo, as obras boas te acompanham. Fazer o bem é decidir por Ele. Fazer o bem é fazer como Mateus. Jesus olha dentro do olho de Mateus. Nesse momento, Jesus está olhando dentro do teu olho e está dizendo, segue-me, segue a verdade, segue as escrituras. Fazer o bem é decidir por Cristo. Fazer o bem é seguir o Espírito Santo que revela Cristo, é fazer a vontade de Deus, não é fazer a vontade litúrgica. Não é uma coisa formal, não. Fazer o bem não é você saudar aqueles que te saudam, amar aqueles que vos amam. Bem dizer aquele que vos maldiz. Fazer o bem é crer em Jesus. Amém? E é o segundo ponto disso. O terceiro ponto, na verdade. 1 Coríntios 15, 51. Em verdade, que nem todos nós dormiremos, nem todo vai provar a morte, porque as trombetas vão tocar, você está vivo, interagindo no seu trânsito, interagindo na sua cidade, mas ele vai voltar. E muitas pessoas não vão conhecer a morte fisicamente, mas uma coisa ele garante, transformados seremos todos, em um abrir e fechar dos olhos, a trombeta soará,
E os mortos serão ressuscitados incorruptamente, ou seja, não vai ter corrupção, não vai ter câncer, não vai ter velhice, não vai ter roubo, não vai ter estupro. As pessoas vão ser totalmente restauradas, aquele corpo cadavérico, aquele corpo totalmente dormindo no pó da terra há anos, eles vão se levantar incorruptível. Amém? Eu estou convidando você para fazer parte da primeira ressurreição. Porque o Apocalipse diz assim, 20, bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Esse, a segunda morte, não tem nele autoridade. Ou seja, você não vai ser julgado. Por que, pastor, que Deus vai julgar os homens? Eu falei, Deus, por que o Senhor vai julgar os homens, mesmo eles condenados? Mas, Senhor, por que tu vai julgar os homens? Ele falou, porque eu sou justo. Vai abrir livros. Eu vou mostrar e provar para ele por que eu o condenei. Por que alguém vai ao inferno? Vai passar livro. Para ninguém dizer que é injusto. Que eu sou um Deus injusto. Porque eu dei oportunidade, eu tenho a palavra o tempo todo. Amém? Mas bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Esse que é você. A morte não tem autoridade sobre você. A segunda morte, ou seja, a morte eterna, não tem autoridade sobre você. Porque a eternidade é para a treva e para a luz. Só que tem uma eternidade em luz eterna e tem uma eternidade em trevas eterna. Amado, pense com carinho essa palavra de hoje. Amém? E que Deus abençoe. Em nome de Jesus.